desde já, eu vou pedir para que você curta a nossa página no Facebook, Primeira Igreja Batista em Parque União. E depois vai lá no YouTube e curta o nosso canal, se inscreva, acione o sininho de notificações para cada vez que colocarmos, lançarmos um estudo, uma fotografia, uma celebração, início de celebração, você já seja notificado. E olha, nesse momento nós vamos dar sequência numa série de estudo que nós estamos tendo no livro de Salmos. E hoje, nome diferente, vamos falar sobre o Salmo 126, uma colheita com júbilo. Júbilo é com extrema alegria. E olha que esse salmo vai dizer de uma alegria de um povo que estava muito triste, no lamaçal de uma escuridão, de um cativeiro, e olha, acendeu a chama da alegria, do júbilo naquele povo. Quem escreveu esse Salmo 126 nós não sabemos, mas a plena certeza que nós temos é que essa pessoa ela o curtiu, ela vivenciou as maravilhas que Deus tinha feito no povo de Israel, mas quando o povo desobedeceu, ela também foi cativa, foi levada para a Babilônia. E também ela participou desse retorno após 70 anos. Bem, eu já comecei a falar do momento, que aconteceu esse Salmo 126. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo, para nós entendermos um pouco desse pano de fundo que se trata o Salmo 126. Nós vemos que no Antigo Testamento, o povo ele tinha altos e baixos. Quando ele voltava os olhos para Deus, o líder, o povo, fazia com que Deus prosperava aquele povo, fazia com que o povo fosse um povo alegre, um povo de júbilo, próspero, porque voltava os seus olhos para Deus em obediência, guardava os seus mandamentos. No entanto, quando o povo virava as costas para Deus, seguindo um líder que não seguia os mandamentos do Senhor, o povo sofria e sofria muito. E não foi diferente quando veio Nabucodonosor e varreu Jerusalém, levando o povo cativo. E lá eles passaram 70 anos no cativeiro, no qual alguns profetas, como Jeremias, Daniel, falaram bastante acerca do amor de Deus, fez com que aquele povo não se esquecesse de Deus. Um fator importantíssimo no cativeiro para que não se perdesse os princípios da palavra, das Escrituras, e tudo aquilo que o povo de Israel tinha aprendido e tinha passado, e Deus tinha prosperado para aquele povo no passado, foram as sinagogas, onde o povo se reunia, mesmo no exílio, eles poderiam se reunir, celebrar e estudar as Escrituras. Foi muito importante para que não se perdesse os ensinamentos e a história do povo de Deus. Mas o povo no cativeiro era diferente. É bom lembrar que era diferente do cativeiro egípcio, no qual o povo foi realmente escravizado ao longo de mais de 4 séculos. Agora, no exílio babilônico, era algo um pouco mais leve, mas não era nem comparado com tudo que o povo vivia em Jerusalém. Eles ainda poderiam fazer algum tipo de comércio, mas ficava submisso a uma outra nação. O povo tinha perdido a sua liberdade, uma liberdade que ele tinha em Jerusalém, e por desobediência perdeu isso tudo. Perdeu a sua pátria, porque quando um povo é subjugado a outra nação, a sua pátria é reduzida a nada. E o templo, o templo foi saqueado por Nabucodonosor, já não tinha mais o local de adoração ao Deus vivo. Famílias desoladas, os cultos já não era mais o mesmo. E as festas, as grandes festas, os grandes eventos já não poderiam ser mais celebrados. Tudo isso por falta de obediência a Deus. E o povo sofreu muito, e passou durante 70 anos tremendas crises,
Uma das crises é a crise da desinstalação, quando você vai para um lugar onde não é a sua casa. Não é assim quando você, às vezes, numa situação, está morando num lugar onde não é seu, não é o seu cantinho, não tem as suas coisas, é a desinstalação. Quando nós passamos por uma pandemia, logo no início, foi assim que nós nos sentimos, desinstalados. Já não poderia mais celebrar a Deus, nossos estudos no templo, nas dependências das nossas igrejas. E sofremos muito. Desinstalado. No entanto, o Evangelho nunca calou a sua voz. Nunca deixou de ser proclamado através da internet, através de contato telefônico. Nunca deixamos, como igreja, como a primeira igreja batista em Parcunhão, de proclamar a palavra do Senhor. Mas estávamos desinstalados. A apatia, de certa forma, se instalou naquele povo, no cativeiro, e nós também passamos um momento de desânimo crônico, no qual os especialistas chamam de distimia. Não chega a ser uma depressão, mas também não consegue ficar com júbilo nem alegria. É uma tristeza que você levanta, poxa, não estou mais no meu lugar onde eu gostava de estar. Eu estou num lugar onde eu não me sinto alegre para plantar nem colher. A melancolia, aos poucos, ia tomando forma e tinha aquele choro, um choro de uma sinfonia. Nós entendemos que o povo gostava de festa e agora a festa era uma sinfonia de choro com soluço, com saudade da sua terra. Como aquele povo sofria, como nós sofremos também antes de voltarmos até as nossas celebrações. A nostalgia é ficar vivendo de passado. Olha como era bom Jerusalém, como era boa nossas festas, e o povo sofria. E nós também sofremos bastante. Como era bom ter os nossos irmãos a idade feliz, tirando foto na entrada da igreja. Como era bom as celebrações, como era bom as conversas, como era bom os estudos, como era bom abraçar. Por isso sofremos e sofremos muito também. A nostalgia lembra sempre algo do passado e vivemos como se tivesse uma reedição, mas é uma realidade muito ruim. Eles estavam amargos com o presente, porque não conseguiam largar do passado. E tinha uma mágoa, o povo quando estava no exílio tinha uma mágoa imensurável e, além disso, incurável. O Salmo 137, parte do versículo 5 e 6, diz assim: diz que eles olhavam para o futuro apenas para pedir holocausto, para pedir vingança. Olha como o povo passou a ser um povo amargurado. E o Salmo 137 aponta para isso, querendo só vingança. No entanto, o Senhor, ele nunca se perdeu na história. Até porque Deus é incrível, Ele é atemporal, Ele não está preso no nosso tempo, no Cronos, na cronologia que nós estamos habituados, como passado, presente e futuro. Nosso Deus, Ele vê o passado, o presente e o futuro de uma vez só. E olha como Ele mexe na história no momento certo. Nabucodonosor é devastado também pelo medo persa. O rei Ciro toma aquela nação e agora o povo de Israel fica subjugado ao povo no qual o rei é Ciro. E Deus toca o coração de Ciro para que liberte o povo e volte para a sua terra tão sonhada, Jerusalém. E aí foi através de um copeiro chamado Neemias. Neemias se torna um dos maiores administradores da história. Tanto que nos dias de hoje, várias empresas levam em conta muitas estratégias de Neemias como um tremendo administrador. Então Neemias fala com o rei permite que volte com todos os seus utensílios, a tudo que precisava para o templo também. No entanto, isso acontece em 3 levas. A primeira leva é com Zorobabel, a segunda com Esdras e a terceira com o próprio Neemias.
o passado de glória começa a apontar como um presente também glorioso. As maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar a buscar a Deus com mais fervor em nossas orações para que passamos a curtir, passamos a experimentar as maravilhas do nosso Deus. Do versículo propriamente dito do Salmo 126, do versículo 1 ao 3, ele fala de um passado recente, ou seja, eles já tinham chegado em Jerusalém, e olha como as palavras são de riso e alegria. Diz assim, Salmo 126, a partir do 1 até o 3. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. E por isso estamos alegres. Nós começamos a enxergar um povo que começou parece que estava sonhando, me belisca para ver se eu estou sonhando. Olha que maravilha, olha que alegria. Parecia que estavam sonhando, mas era uma realidade. Um povo que chegou de volta após 70 anos de cativeiro. E volta com alegria. E aí, nós começamos a ver essa questão da restauração. Era mais que um sonho. O versículo 2 fala da intervenção de Deus produzir alegria neles, mas também um impacto tremendo em outras nações. Por isso que diz assim, versículo 2, como rimos e cantamos de alegria, então outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. Interessante, né? Nós não enxergamos Deus, nós não conseguimos vê-lo, muito menos os outros. Mas as bem-aventuranças de Deus para conosco é notório para as pessoas que também não conhecem Deus. E olha, quando nós nos comportamos, a maneira que nós vestimos, a maneira que nós agimos, faz toda a diferença, porque os outros veem Deus através de mim, através de você. Por isso, grandes coisas fez o Senhor por eles, diziam as outras nações, que Deus estava abençoando o povo de Israel de volta à sua terra. Versículo 3, de fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. A intervenção de Deus gera reconhecimento sincero. Por isso, quando nós voltamos às celebrações no templo da nossa igreja, devemos com o coração sincero, alegre, com júbilo, exaltar o Senhor. Mas aí, é chato, né? Ter que fazer inscrições, ter que usar álcool em gel, usar máscara, cantar com máscara, não dá para respirar direito. Olha, antes nós nem tínhamos isso, estávamos com a igreja fechada. Por isso que mesmo com algumas restrições já devemos louvar, exaltar o nosso Deus pelo privilégio de estarmos de volta à nossa casa, ao nosso templo, com regozijo. Mesmo com as dificuldades, devemos ter o coração sincero de agradecimento. O salmista ele não para por aí, porque se nós ficássemos presos tão somente ao passado, nós ficaremos presos a uma nostalgia. Se prestarmos atenção, o versículo 1, 2, 3 está falando de alguém que chegou e estava com aquela alegria, só que ainda não era suficiente. Tanto que nós podemos identificar assim, do versículo 1 ao 3, nós vemos como alguém que chegou, está alegre, beleza. Mas o versículo 4 é como se fosse o presente. Por isso nós vamos ler o versículo 4 como se fosse naquele momento do salmo escrito. E aí vem com uma conotação de oração. Ó Senhor, ó o pedido. Ó Senhor, faze-me com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Ou seja, o fato deles terem voltado para a sua terra não quer dizer que estava tudo mil maravilhas, o mar de rosas, não. Ainda a cidade estava devastada e precisava de uma restauração, tanto do templo à cidade, e para isso precisavam plantar para colher com prosperidade e os rios voltarem a produzir os peixes, a terra produzir o alimento
no qual eles estavam acostumados a fazer. Mas naquele momento os rios estavam secos, estavam prosperando pouquíssimo. Por isso a oração é: ó Senhor, faz-me com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito dos rios secos. Essa foi uma oração. Se nós ficássemos presos, e aí Salomão diz algo muito interessante lá em Eclesiastes 7:10, ele diz assim, ó, não diga, porque os dias passados foram melhores do que hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas, ou seja, temos que avançar. Se o passado foi um passado glorioso, muito bem, graças a Deus, glória a Deus, mas ó, o presente nós precisamos clamar e clamar a Deus para que possamos experimentar algo que ainda nós não experimentamos, algo em lugares que ainda não alcançamos. Por isso temos que ir avante, não ficar com a nostalgia. As glórias do passado nos remetem a um agradecimento, mas não posso ficar com a nostalgia, porque a provisão de Deus é que nós clamemos a Ele para que Ele, com prosperidade, Ele venha nos dar algo e nos colocar no lugar onde nós ainda não chegamos. E o presente de sequidão, que hoje é motivo de desânimo, mas nós devemos clamar para alcançarmos algo bem maior. Isaías diz, no capítulo 64, versículo 1, diz assim: ah, Senhor, se os céus fendessem, tu desceste, e os montes de todo o mundo tremessem diante da sua presença. Ora, aqui, Isaías está clamando ao Senhor para a manifestação dele. É por isso que nós temos que clamar, para que possamos plantar e colhermos com abundância. A restauração é obra soberana de Deus, é só Ele que pode fazer. No entanto, a restauração é fruto de uma oração fervorosa. E não uma oração a, quem sabe um dia eu possa sentir com fervor. Ó Senhor, se o Senhor descesse aqui, faria toda a diferença, os montes iriam tremer, e é isso que nós clamamos, a Shekinah do Senhor, a manifestação de Deus em nossas vidas. Se a oração não for com clamor, nós estamos caminhando num desânimo crônico, assim como o povo estava no cativeiro. Mas se falamos do passado, no presente é o clamor, o que aponta o futuro? A semeadura com lágrima é o prelúdio, são as evidências, certo, de uma colheita com abundância. Por isso, versículo 5 e 6, para nós encerrarmos, diz assim: que aquele que semeia chorando faça uma colheita com uma alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos seus braços feixes da colheita. Olha que maravilha! A semeadura ela é dinâmica e tem 3 passos. O primeiro é sair. Temos que sair de um lugar de comodismo, uma zona de conforto. É necessário sair. Para semear, é necessário sair do local onde você está. E precisa andar, caminhar. E o terceiro passo é chorar. Esse sentido de chorar, semear com lágrima, é de arrependimento e mudança. Porque o que semeia com lágrima, vou ler novamente, aqueles que semeiam chorando, façam colheita com alegria. E aqueles que, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo seus braços os feixes da colheita. Uma colheita de júbilo e regozijo. Arrependimento e mudança de mente. Essa que é a semeadura, que aprendeu com os erros. Se arrepende e tem uma mudança de mente, mudança de caráter. Planta com a semente certa, no lugar certo, na terra certa, e vai semear, e vai colher com júbilo. Não basta voltar, não basta restaurar. Tem que colher com júbilo, tem que colher com abundância. Essa é a minha oração para a minha igreja PIB-PU. Essa é a minha oração para a sua vida, para a sua família, e que você leia com atenção o Salmo 126 e possa ser uma bênção na sua vida, na vida da sua família e na vida da sua cidade. Porque quando nós colhemos, semeamos,
com lágrimas, de arrependimento, que muda caráter, muda nosso comportamento, isso não muda tão somente a nossa comunidade, a família, a igreja. Isso muda a nossa nação. Que Deus possa te abençoar tremendamente e até a próxima videoaula.